E aí, gigante, seja bem-vindo ao Maradona TV. A pedido de muitos, trouxe novamente aqui o Dr. Klein para falar de um tema bem polêmico, a parte hormonal do treinamento de força. Então, vem comigo. Iniciando aqui o vídeo com o Dr. Klein. Dr. Klein, dá um alô para a galera aí. E aí, galera, beleza? Então, hoje a gente vai estar falando sobre um assunto de extrema importância. Tenho certeza que muitas pessoas têm dúvida em relação a isso aí e pensam de forma errônea sobre o tema que a gente vai falar hoje. Então, vamos explanar aqui sobre o funcionamento do eixo HTP. Então, a gente vai para uma mini aula de fisiologia, tentar explicar rapidamente como funciona tudo isso aqui, como é o nosso quadro hormonal, né? Isso aqui está acontecendo a todo tempo, 24 horas por dia, não para. Eixo HPT é eixo hipotálamo pituitário testicular ou hipotálamo hipófise testicular. É hipófise anterior ou adenopófise. Ela é estimulada pelo GnRH, que é o hormônio estimulador da hipófise. Ela estimula a adenopófise. A adenopófise secreta esses hormônios aqui, né, que a gente vai deixar de lado, que não entra na parte hormonal testicular, que a gente vai chegar, né, que é a beta-endorfina, interleucina 1, prolactina, GABA, dopamina. A prolactina faz um asterisco aqui, tá? E por sua vez ela estimula o FSH, a secreção de FSH, hormônio folículo estimulante, e LH, hormônio luteinizante. O FSH ele estimula as células de Sartori e o LH as células de Leydig. A célula de Sartori ela é responsável pela espermiogênese, né? E a célula de Leydig pela testosterona. A testosterona ela sofre três ações. A primeira ação é a síntese proteica, que vai acontecer no músculo, né? Por essa ação que ocorre a hipertrofia. A segunda ação é pela enzima a 5-alfa redutase. A 5-alfa redutase transforma ela em DHT. O DHT tem uma forma prejudicial, né? Que ele estimula a próstata, dá a hiperplasia prostática benigna e a queda de cabelo, a alopecia androgênica. E a ação estrogênica, né, do estradiol, pela enzima 5-alfa aromatase. Pela aromatase. A aromatase transforma a testosterona em estrogênio, né? É mais ou menos, praticamente, essa como funciona o eixo hormonal. Isso aqui a gente chama de ciclo hormonal, feedback positivo, né? Esse aqui acontece em ciclo, ele chama ciclo. Hipotálamo, hipófise, testículo. O hipotálamo estimula a hipófise estimula o testículo produz testosterona. E assim vai acontecendo sempre. Então, quando você tem um eixo normalizado, você tem uma produção de FSH e LH, o seu testículo tem uma maior produção de testosterona endógena, produzida pelo seu próprio corpo. Se essa quantidade de testosterona ela está bem aumentada, ela é sensibilizada pelo seu sistema nervoso central, que faz a inibição para controlar, para você ter que produzir uma dosagem maior do que você precisa. Dr. Klein, e quando as pessoas usam o recurso ergogênico, o uso do anabolizante, o que acontece com esse eixo? Então, a gente chama de testosterona sintética e testosterona exógena. A testosterona exógena, né, a testosterona sintética, a gente tem três tipos de testosterona, né, ou três derivações sintéticas. A primeira é a testosterona, que seria o propionato, enantato, cipionato de testosterona. A segunda são os 19-nor, que seria as trembolonas e afins, né, e derivados de DHT, que a maioria aqui é oral. Tá? Todos esses três inibem eixo, te bloqueiam o eixo. Mas é pela substância ou pela dosagem? Pela substância e pela dosagem. Seu corpo reconhece que você está jogando alguma coisa, você está usando algo exógeno, por mais em pequenas quantidades, que seja pequenas quantidades, ele para de estimular o testículo, ele já vê que tem uma substância no corpo. Mas aí está o tempo. Se você usa uma dosagem menor, talvez o eixo demore mais tempo para ser inibido. Se você usar uma dosagem maior, pode ser que esse eixo seja inibido mais rapidamente e tenha uma dificuldade posteriormente de restabelecer esse eixo ali. Entendeu? Então, a gente tem que entender que o tempo para a inibição desse eixo depende da substância e do tempo de utilização de uma droga exógena, ou seja, uma droga que não é produzida pelo próprio organismo.
O outro ponto, e para restabelecer, depois que foi inibido esse eixo para o uso de uma substância, né, usado de uma forma exógena, né, de fora, quanto tempo para o organismo recuperar esse eixo, retornar esse eixo de uma forma saudável? Como eu tinha explicado anteriormente, o que estimula a produção testicular, tanto de espermiogênese, né, que é a espermiogênese, que é a célula sertória, e a célula de Leydig, que produz testosterona, ela vem do FSH e do LH. Esses hormônios estão inibidos com o uso de testosterona exógena. Para você recuperar a produção natural desse hormônio, primeiro é o tempo. Com o tempo, seu hipotálamo vai reconhecendo que a dosagem de testosterona está baixa e começa a estimular de novo, só que isso demora. A segunda forma a gente faz com fármacos. Aqui no caso, que é bastante conhecido, que é o beta-HCG. Ele não é um hormônio teirizante, só que ele imita a função do hormônio teirizante. Estimula as células de Leydig para produzir testosterona. Aos poucos, você vai produzindo testosterona, seu testículo, como a gente chama na histologia de órgão maciço, né, que é um órgão sólido, ele atrofia porque ele não está sendo usado, ele começa a diminuir de tamanho, aos poucos você vai restabelecendo a sua função, seu tamanho vai voltando e o eixo começa a funcionar de novo. Então é muito comum, após o uso de algum recurso ergogênico, você fazer os exames laboratoriais no FSH e LH está em dosagens quase zeradas, isso é normal, mas também não é para se assustar, isso é uma capacidade de proteção do seu organismo para que essas dosagens aqui elas estejam dentro de uma fisiologia que vai ser harmoniosa para a saúde. Claro que essas dosagens aqui, se elas forem usadas de uma forma inadequada, excessivas, elas vão estar muito mais elevadas do que a sua produção natural e com certeza isso vai acelerar a inibição. O outro ponto, a gente é visto que esses dois hormônios estão zerados, você tem que entender que o seu retorno desse ciclo depende de um bom médico, de você ter, né, uma orientação de um profissional para que você possa fazer esse retorno de uma forma saudável e eficiente. Não é isso? É claro. Igual o Mará estava falando aqui, né, que em relação à dosagem, uma pessoa normal, um homem normal, ele produz, né, de 20, quando é mínimo, até 70 miligramas por decilitro semana. Isso é a produção normal. Quando você usa um tipo disso aqui, você pode levar a sua dose de 10 a 20 vezes maior. Né? Então aí entra um mito que o pessoal acha que vai usar a testosterona, vai ganhar um físico usando uma quantidade dessa, de 10 a 20 vezes maior, e vai conseguir manter esse ciclo na TPC. Isso aí não vai. Né? Às vezes a pessoa começou a treinar, nunca treinou e cometeu o erro de usar uma substância assim, ela pode até manter esse físico, mas é um físico que ela manteria ou ela conseguiria de forma natural. Lógico, um espaço de tempo maior. Né? Então, assim, é um mito a gente achar que depois que fez, o cara usou um anabólico, né, às vezes fazendo um ciclo, a gente conseguir manter os resultados desse ciclo com o trabalho de TPC, né, que é o tratamento pós-ciclo. É impossível. É impossível, impossível. A não ser que, como eu falei, né, com uma pessoa destreinada, que não explorou seu potencial genético, não explorou seu potencial natural, né? E ela pode conseguir manter sim um físico após aquilo ali, mas igual eu repito, se ela conseguiu manter esse físico, ela conseguiria chegar nesse físico natural. Mas um físico bem treinado, um físico bem evoluído é difícil manter, é quase impossível manter com essa quantidade de testosterona natural um físico. Aí a gente vê hoje na internet muita informação, às vezes de pessoas que não são formadas ou que não tem conhecimento do que estou falando. Então, hoje fala-se de cruiser, de Leslie Cruz, TPC. E aí, fala um pouquinho disso para o pessoal. Na verdade, é opinião minha, né? Na verdade, esse negócio de TPC eu acho um conceito errôneo. Né? A pessoa faz o ciclo achando que na TPC ela vai parar e vai continuar, vai ter esses ganhos. Isso é uma mentira. O que alguns atletas fazem, né? Mas quando faz acompanhado e sabendo dos riscos, é o que a gente chama de blecha de cruz. Né? O blecha é quando ele está na parte mais alta de hormônios, usando os hormônios, e o cruz seria a manutenção e corrigir todos os erros ou todos os problemas que o ciclo trouxe, que o blecha trouxe. Então ele usa uma quantidade de hormônio bem menor do que ele estava usando,
faz os exames, vê o que aconteceu durante esse ciclo e tenta restabelecer o eixo dele. Mas a partir do momento que o físico dele começa a regredir, ele já volta para o blast. E é algo que não acaba, sem fim. Então todo atleta que você vê, né, ou pessoa que você vê que o físico está sempre evoluindo, em constante evolução, ele não para de tomar não. Então a gente vê que o pessoal hoje usa o anabólico achando que é a mágica. Não é. Mas na verdade a mágica ela está em dieta, em treino, e o anabólico que já é um ambiente metabólico ali, que vai fazer você ter uns resultados mais rápidos. Mas quando você tira, a tendência é regredir esses resultados. E aí é uma faca de dois gumes. Né? Talvez você não tenha essa paciência de às vezes de estar treinando num ambiente que você não é o super-homem. E aí a pessoa deixa de fazer dieta, deixa de treinar, e às vezes o cara começa a comer demais porque perdeu a força, perdeu aquela energia, o vigor que a testosterona produz, e faz com que, comendo mais, ele tenha mais energia. Mas na verdade isso atrapalha ainda mais o metabolismo e a correção desse eixo. Porque o excesso de insulina circulante, o que acontece no organismo? Aí aumenta a sensibilidade à insulina, a pessoa fica insulinêmica, ela pode induzir um hipotireoidismo por causa da supressão de TSH, de T4. Isso altera o eixo, a velocidade. O perfil metabólico dela vai estar totalmente desfavorável depois disso aqui. Se ela não souber realmente consertar o estrago que ela fez, não tiver alguém do lado dela que saiba levar ela para um caminho correto, ela vai se perder. Aí o cara come muito, testosterona lá embaixo, o cara vai ficar gordo, cheio d'água e com físico muito ruim. Então, essa aí foi uma dica do Dr. Klein. E eu gostaria que você passasse para a galera um mito, né? O uso de anabolizantes gera uma infertilidade. Às vezes quem usa anabolizantes tem uma capacidade menor de ter filhos ou não. Então, isso aí você sabe que já é um mito, né? Você vê vários fisiculturistas, um exemplo é você que tem filho, você vê o Brett Warren, parece que tem 2 filhas. Tantos fisiculturistas. Vamos pegar no Brasil, Charles Mar tem. Fábio Caverna tem, Gleison Souto tem. Hoje todos os bodybuilders, né, grande parte dos bodybuilders que vivem, tem o uso contínuo desse tipo de recurso ergogênico, tem filhos, mas basta ter um profissional. Eu acabei no ano passado, 2016, eu terminando minha competição no final de agosto, no mês de novembro a minha esposa já estava grávida, o eixo já estava funcionando. Eu fiz o meu espermograma em setembro, estava zerado, que é lógico, porque todo esse eixo estava inibido e minha produção estava suprimida. E a gente, com profissionais como o Klein, fazendo a gente fazer a coisa certa para que a gente faça o resultado mais coerente, mas com a saúde em primeiro lugar. Isso é um limiar muito estreito, né? É uma linha realmente bem fina entre a saúde e a doença que a gente anda aí. Se não tiver um cuidado, você acaba caindo lá da doença. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, para a galera que está querendo fazer esse uso do anabolizante, porque hoje massificou, né, esse recurso, e eu gostaria que você desse aqui uma orientação para quem gostaria de usar ou é influenciado e fica aquela pensativa, pô, só vou crescer com o uso de anabólicos, né? Primeira coisa que eu vou deixar clara, que às vezes chega até aqui, né, na gente aqui, conversas de, a pessoa fala, não vou pagar consulta com o médico, a consulta do médico eu compro metade do meu ciclo. E depois do ciclo ele acaba tendo que pagar a consulta do médico. Só que a diferença, em vez de ele fazer algo acompanhado, ele vem corrigir o erro, né? Ele vem tentar recuperar a saúde que ele perdeu fazendo coisas de forma errônea, indo em ideia de pessoas não formadas, né? Até mesmo de gente de academia que não é formada, que vai, passa um ciclo no papel, acompanha esse ciclo aí, sem antes de fazer um exame, sem saber como é que está a função renal, sem saber como é que está a função hepática, sem saber se isso aqui realmente está funcionando como deveria estar, e faz as coisas tudo de qualquer jeito. Então, se você quer manter saúde, procure um profissional que entenda, né, da realidade desse processo. Não coloque a sua vida em risco fazendo as coisas da sua cabeça e colocando a sua saúde na mão de pessoas não qualificadas. Então, Maradona e Dr. Klein trazendo um pouquinho mais de conhecimento para vocês ficarem grandes, fortes, assustando as velhinhas, mas com saúde. Valeu? E aguarde o próximo vídeo que nós vamos dar continuidade a este. Valeu? Tamo junto, abraço!
Ficou bom, ficou ótimo. E no meio. Deu pra ver, você poder falar. Aí eu consegui nessa linha, assim.